Pais amados, Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho pedido muito, ouvido, alguns pedidos de oração e para nossa reflexão, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, dos queridos do canal. E a Bíblia ela fala para a gente interceder, orar uns pelos outros, né? E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo também aconselha os irmãos a estar orando e dá até um conselho para que a gente ore ao Senhor. E eu quero meditar com vocês, para nossa reflexão, para a gente entender que devemos sim buscar as coisas que são do alto, né? Primeiramente as coisas que são do alto. A terra ela é passageira. Pedir ao Senhor entendimento, discernimento, sabedoria. Deixa eu ler aqui no capítulo 2, no versículo 1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui não tem uma quantidade de pessoas que Paulo está falando para ter uma intercessão, uma oração. É por todos os homens. Então eu posso estar aqui no meu lar, estou ajoelhado, estou sentado, mas eu estou pedindo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que visite a cada um de vocês, que visite a família de vocês, as crianças, os jovens, quantas famílias agora. Nós sabemos, meus irmãos, quantas famílias, os filhos nas drogas, na prostituição, na bebedeira, sai, não sabe onde está, nosso país, nossos governantes, quantas mães, nós somos pais, somos mães, e amamos nossa família, nossos filhos. Nós devemos compreender que ainda tem pessoas, homens e mulheres de Deus, intercessores, que intercedem na presença de Deus em oração. Não que nós somos melhores, não fazemos nada. Nós não podemos fazer nada, quem faz é o Senhor Jesus. Mas nós já estamos nessa comunidade. Eu creio em Cristo Jesus, pela fé nele, um Deus vivo, que ele tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. E eu quero interceder e orar por vocês sempre, tá bom? Orar por vocês, pela família, por mim também, porque é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quero só repetir aqui. Ademoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Tá vendo? Orar pelos governantes, pelos presidentes, para que eles estão em eminência, mas nós temos que saber até orar também, pedindo a Deus, né, misericórdia, que quebrante o coração daqueles que estão errados, que não agem da maneira como deve agir. Então nós também em oração, Senhor, devemos saber como falar com Deus também na oração. Então, versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Isso é bom e agradável de Deus, diante, o nosso Salvador. Então, é importante que nós venhamos, sim, continuar orando ao Senhor, falando com o Senhor e pedindo graça a Ele, intercedendo por todos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque isto é bom e agradável a Deus, diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E que os homens se salvem. Deus quer. Muitos dizem, Deus não quer, Deus tem escolhido. Não. Deus quer que todos os homens se salvem, mas que ele venha ao conhecimento da verdade, se arrependa dos seus pecados, se aproximar do Senhor. E para se aproximar do Senhor, é isso. Nós mesmos, buscando algo do Senhor, As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela fala que nós devemos nos aproximar de Deus com confiança e com fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai ter fé em algo se você não acredita? Mas quem é o autor da fé é Jesus. Mas se você se aproximar, eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar. Ele mudou a minha. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou contar. Um dia só um áudio, um vídeo assim, só para contar o meu testemunho. Eu sei que todos os irmãos têm seu testemunho,
mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto com vocês e vou contar o meu testemunho, fazer um vídeo. Eu não estou assim, irmãos, não quero fazer um vídeo muito longo e pequeno ainda. Nós estamos se preparando para que fique tudo organizado, melhor visualização, o áudio para vocês, né, para nós. Tem muito conteúdo bom, muita coisa boa da palavra de Deus. Eu quero me dedicar a contribuir também para aqueles que queiram ouvir da palavra de Deus. Eu gravo alguns vídeos também na rua, do meu trabalho, que eu gosto, estou na rua, estou em lugares, e também de forma da gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez, Ele faz na nossa vida. E eu creio que o Senhor também te ama, Ele não faz acepção de pessoas. Ele está vendo o que você está passando, Ele sabe o que você está passando. Então, confia no Senhor, deixa Deus cuidar, né? Deixa Deus cuidar da sua alma. E eu creio que você tem fé, que você vai esperar no Senhor com paciência, acreditando que tua vida está na mão dele, a nossa vida está na mão dele. Só mais um trechinho aqui, só para a gente terminar. O versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Jesus que se deu em preço de redenção por todos. Então não tem escolhido, é por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Versículo 7. Para o que digo a verdade. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, ele está contando, ele está dizendo a verdade. Para que eu digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Ele foi constituído pregador e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Então, foi Deus que constituiu ele, o homem que ele foi. Né? Não foi levantado por homens, mas foi o Espírito de Deus, o próprio Jesus, que chamou ele como apóstolo dos gentios, que também não é judeu, né? Não é judeu, mas a salvação é para todos. Então chamou ele também para ministrar o evangelho a todos, né? Ele pregou, levantou muitas igrejas e Deus, Jesus, falou muito com ele, e ele foi um homem que sofreu por Cristo Jesus. Então, versículo 8, nós estamos encerrando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Tá vendo, irmãos? Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Mãos santas é o homem que está na presença de Deus, que olha a sua vida, a sua espiritualidade com Cristo. Um homem que busca andar na honestidade para com o Senhor. Isso é mão santa, né? O que ele quer dizer? Não adianta a gente fazer todo tipo de coisas que desagrada a Deus e depois estar orando a Deus por alguém. Então, são coisas terríveis. Até nós que falhamos e erramos, assim que nós se aproxima de Deus, Ele ouve quando a gente ora com fé. Mas aqui com mãos santas, uma pessoa, né, que busca a pureza do seu coração para com Deus, para estar em intercessão. Não estou dizendo que eu ou todos não somos falhos, nós não pecamos, somos santos. Não, não. Nós falhamos, nós erramos. Mas é uma comunidade, mas é um amor, mas é uma atenção na vida espiritual, para que a gente possa se aproximar do Senhor e interceder uns pelos outros. Então, o que ele está dizendo? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que não seja de confusão, de briga, de raiva, de ódio, que seja com maldade, com perversidade, com mentiras. Então, mãos santas, né? Então, vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade, intercedermos pelos outros. Eu queria que vocês ouvissem que está na palavra do Senhor nós interceder e orar, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu creio que nós vamos estar orando por todos vocês, mesmo vocês sem saber, também intercessão. Deus abençoe vocês. Estou procurando melhorar mais a iluminação, nós estamos devagarzinho. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês aí na comunidade, que tem se inscrevido no canal. E eu creio que vai ter muitas coisas, muitas coisas boas, e que a gente possa estar junto aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos na paz, amém?